Boa noite, pessoal. Mais um vídeo. Meu nome é Yara, eu sou advogada e estou fazendo alguns vídeos explicando as modalidades de guerra que a humanidade vem enfrentando há bastante tempo. Primeiramente, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no meu canal, deixando seu like e compartilhando com seus contatos. Gostaria também de convidá-los a assistir os meus vídeos anteriores, vídeo 6, vídeo 5, vídeo 3 e vídeo 2. Bom, hoje vamos falar de lawfare. O que significa isso? Bom, se eu disser para vocês que, neste momento, todos nós, aqui no Brasil, na América Latina e muitos outros estados, estamos bem no meio de um campo de batalha. Somos vítimas, enquanto que os atores que promovem a guerra é que dominam as ferramentas, as armas e os meios de propagação. Nós precisamos entender esses conceitos, precisamos nos posicionar e precisamos divulgar. Bom, convido vocês a, dando sequência, a acompanharem comigo alguns conceitos e alguns exemplos do que vem acontecendo. Bom, lawfare. A sociedade precisa adotar um posicionamento crítico frente à lei e ao uso instrumental do direito e enfrentar a guerra jurídica instalada no Brasil e em toda a América Latina pelos Estados Unidos da América com o fim de reinstalar o neoliberalismo. Convido vocês a assistirem à Conferência Magistral Lawfare, Guerra Jurídica e Neoliberalismo na América Latina. O link está aqui nas descrições do YouTube, as descrições do canal, então vocês podem acessar. É um vídeo bastante fácil, compreensível e explica muito sobre o que nós estamos falando. Bom, lawfare, uma definição do que significa essa palavra. Formada por law, lei, e warfare, guerra, em português, guerra jurídica, introduzida nos anos 1970 e que originalmente se refere a uma forma de guerra na qual a lei é usada como arma. Nós podemos definir de uma maneira bem mais simples. Podemos definir de forma simples. Lawfare é o uso da lei e do direito por meio de agentes do sistema de justiça como arma de guerra política e econômica, desestabilizando governos, destruindo economias, indústrias e partidos políticos, para substituir o regime em vigor. Essas manobras são praticadas por países desenvolvidos, como os Estados Unidos da América e seus aliados, contra os países ou grupos de países que de alguma forma ameacem os interesses do seu setor, público, privado ou de seus aliados. Um dos componentes da guerra híbrida por meio do lawfare são as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos contra Cuba, Venezuela, Irã, Iraque, etc. Temos que destacar aqui 3 dimensões estratégicas do lawfare para fazer uma comparação com uma guerra convencional. Primeira, a guerra convencional usa estrategicamente a cartografia da paisagem, a geografia. E o lawfare usa o juiz ou tribunais. Segunda dimensão. Uma guerra convencional utiliza armamento. O lawfare escolhe a lei ou as leis para atingir o alvo com a retirada de seu patrimônio, de sua reputação ou até de sua liberdade. Esse alvo geralmente é um político. Terceiro, tanto na guerra convencional quanto do lawfare, diz respeito às externalidades ou o ambiente. O uso da mídia como meio de convencimento a legitimar a perseguição do adversário com a tática da guerra de informação, fake news. Bom, existem também outros mecanismos de convencimento de guerra jurídica,
vamos falar de think tanks, liberais e ultraliberais. Contando com pouco financiamento proveniente de empresários nacionais, a maior parte das organizações liberais angaria recursos por meio de editais disponibilizados nos sites de fundações de think tanks libertarianos estrangeiros, como as norte-americanas Cato e Atlas, e a alemã Friedrich Naumann. Bom, afirmações mais comuns produzidas pelo público. Essas think tanks geralmente são empresas financiadas por organismos internacionais, empresas internacionais, fundações internacionais, com interesses, né, em difundir algum tipo de estratégia em nosso país, por exemplo. Então, essas afirmações, essas reproduções de conceitos são produto de think tanks neoliberais. Por exemplo, aqui no Brasil a gente ouviu muito falar nas redes sociais, nos grupos de conversa, nas notícias. Por exemplo, afirmações mais comuns ao público, reproduzidas pelo público. Imposto é roubo. Vai para Cuba. Direitos humanos para humanos direitos. Votou na Dilma, votou no Temer. Bandido bom é bandido morto. Bom, são recursos usados por essas think tanks para difundir uma ideia, um conceito, geralmente um falso conceito. Bom, outro mecanismo associado ao lawfare, soft power. O que significa soft power? A guerra por outros meios mais econômicos e mais baratos é outro componente do lawfare. O Brasil, apesar de não ter o poder da língua inglesa, o poder tecnológico japonês, nem bélico russo, é um dos países que mais acumularam ao longo de sua existência o poder suave nas últimas décadas. Mas quase tudo está sendo dilacerado diariamente pelo poder duro, do hard power, que se instalou em Brasília. Uma maneira de fazer com que os outros façam aquilo que lhe interessa seria o soft power, que contrasta com o hard power. Hard power, que historicamente tem sido a medida realista predominante do poder de um país baseada em quantitativos, como, por exemplo, o tamanho da população, o equipamento militar, o poderio bélico e o PIB do país. O sucesso do soft power depende grandemente da reputação do ator na comunidade internacional e também do fluxo de informações entre os atores. Nestas relações internacionais, o soft power é, em geral, associado à ascensão da globalização e do neoliberalismo. Então, citando um exemplo bem prático do que já foi utilizado aqui no Brasil como soft power. Por exemplo, o Brasil tem uma cultura, ele é conhecido internacionalmente por ser um país receptivo, de um povo alegre, que gosta de carnaval, que gosta de música, que é muito receptivo, só que nem sempre é isso aí. A gente sabe que nós enfrentamos grandes índices de violência, que existe um racismo estrutural, escravocrata, e que o nosso PIB não é lá essas coisas, né? O Brasil tem muitas dificuldades, a gente tem que ser duro em fazer essa avaliação. Por isso que o hard power é considerado um dado muito realista, enquanto que o soft power ele vai suavizando esse poder. Nós assistimos no final do ano passado o presidente Jair Bolsonaro fazer aquela menção durante o carnaval, quando ele usou aquele vídeo de um homem que estava em cima de um carro de carnaval, simulando um ato sexual, que ele considerou aquilo como usou-se de um termo bastante pejorativo, que aquilo se tratava de um golden shower,
Quer dizer, o que existiu por trás dessa manifestação, desse ato? Uma maneira de atacar essa cultura que o Brasil tem de ser um país carnavalesco, de um povo que gosta de dançar, de desfilar, que tem bastante liberdade sexual, que as pessoas são muito acostumadas com essas festas. Então, ele quis atacar com isso esse modo de ser, essa cultura do Brasil, para que se mude esse tipo de relacionamento, para que se torne, se instaure assim, políticas mais, vamos dizer assim, conservadoras em relação aos comportamentos e a cultura do nosso povo. Isso seria uma forma de interpretação do soft power. Outro componente muito associado ao lawfare, a divulgação de fake news. O que são as fake news? As fake news muito se prestam ao lawfare, pois as notícias falsas, publicadas como se fossem verdadeiras por veículos de comunicação e disseminadas pelas redes sociais, com o objetivo de destruir a reputação de uma pessoa, geralmente os políticos, geram falsos convencimentos do público. No Brasil, a partir do ano de 2016, notícias falsas com utilização de robôs para suas difusões foram largamente utilizadas visando ao impeachment da presidente Dilma e para a condenação de políticos que não mais se encontravam nas graças das oligarquias nacionais. Nas eleições de 2018, foram largamente utilizadas e possibilitou a eleição de Jair Bolsonaro. O ex-presidente Lula e, por consequência, a sua família foi o político mais atacado por falsas notícias. Então, essas falsas notícias publicadas como se fossem verdadeiras atingem uma grande dimensão, levando o público em geral ao convencimento de algo que foi criado intencionalmente, que não é verdadeiro, mas que visa destruir a reputação de pessoas, de políticos e muitas vezes de um partido, de um governo que está no poder, que foi o caso do PT. Comumente, uma das mais divulgadas era: o PT quebrou o Brasil. Lula, o maior ladrão da história do Brasil. Então, todas essas notícias associadas a think tanks, divulgadas como fake news, acabaram por causar, então, esse esgotamento político do PT, que acabou perdendo as eleições. Então, existe mais um outro componente que nós vamos falar, que se chama o Power Brokers, que significa atuação de pessoas que possuem grande influência na decisão sobre quem deve ter poder político, mas estão vinculadas a um tipo de corrupção muito mais sutil, maior e difícil de ser descoberta. Então, esses atores, Power Brokers, são os conglomerados, são as elites globais que realmente detêm o poder econômico e que influenciam políticos e governos. Então, eles dão as cartas, né? Eles influenciam as decisões e eles também podem eleger os seus políticos e seus governantes segundo os seus interesses, né? Aqueles que estão alinhados com seus interesses são os Power Brokers. Existem também organismos internacionais que estão muito associados, fortemente associados ao lawfare, que são o Banco Mundial e o Banco Internacional de Desenvolvimento. Então, eles implementam reformas jurídicas realizadas por organismos bilaterais nos países da América Latina, com a narrativa de que é necessário vencer a batalha contra a ineficiência do Estado. Esses bancos mundiais e esses BIRD também são mecanismos, né, criados por esses Power Brokers que influenciam e reproduzem, né, essas culturas de fake news, das think tanks, né, estão por trás desses financiamentos muitas vezes, e o objetivo deles é absorver, né, o produto econômico, né, e financeiro
de um país, de um povo. O lawfare, ele não visa apenas atacar politicamente um país, um Estado. Ele também consegue desestruturar economias, conglomerados econômicos, partidos políticos, organizações não governamentais, pessoas, personalidades, atores, candidatos. Então, eles conseguem derrubar governos e conseguem implementar as suas políticas neoliberais e conservadoras com o objetivo de obter, de tomar as economias, né, os recursos e as empresas daqueles países que podem representar, de alguma forma, ferir os seus interesses econômicos. Nós tivemos aqui exemplos históricos, né, do Brasil e na América Latina. Vamos citar como exemplos de casos que através do lawfare, conseguiram derrubar um governo, por exemplo, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff no Brasil, a Operação Vaza Jato, que é parte desse mecanismo da lawfare, que utiliza-se de atores políticos e agentes públicos, né, com poder para instaurar esses processos de perseguição por meio da lei e do direito. A Vaza Jato é um exemplo disso. O ex-presidente Lula, no Brasil, foi uma das maiores vítimas. Nós temos também o exemplo do Brexit, que significa a saída do Reino Unido da União Europeia. A saída do Reino Unido da União Europeia é uma coisa recente, ela causou grande impacto, porque realmente aquele povo não estava atento às fake news que estavam acontecendo, e esse processo todo conseguiu causar um grande estrago na economia do Reino Unido, que significa a sua retirada, a sua independência. As revelações do The Intercept finalmente trazem à tona a verdade e mostram ao Brasil e ao mundo os riscos que a democracia corre quando o povo é enganado por fake news e pelo uso perverso do direito, quando acreditava que tudo que se fazia era combater a corrupção. Então, as revelações do The Intercept Brasil, pelo jornalista Glenn Greenwald, ele expôs essa situação, esse lawfare, revelando, né, as conversas, as maquinações, as combinações entre os procuradores e o juiz, Sérgio Moro, que depois assumiu um cargo no governo Bolsonaro, fazendo uso de perseguição política contra o presidente Lula, fazendo uso de vazamentos seletivos de dados dos processos, tendo um canal de divulgação direto com a mídia. Isso tudo abalou o governo e prejudicou muito as últimas eleições. E nós tivemos também as publicações realizadas pelo Wikileaks, por Julian Assange, né, que hoje está preso nos Estados Unidos, numa prisão de segurança máxima em Guantánamo, sofrendo muito, completamente isolado, por ele ter vazado essas informações dos Estados Unidos e outros países que praticam espionagem, guerras, lawfare contra as economias e contra países e políticos. Então, o Wikileaks revelou ao mundo as práticas de espionagem, guerra híbrida, fake news, disseminadas por agências de espionagem dos Estados Unidos contra os países em desenvolvimento independentes, como é o caso do Brasil. Então, nós tivemos também na história recente alguns casos de vazamento nunca solucionados. Um deles, Panama Papers, que aconteceu no Panamá. As revelações dos documentos, que cobrem um período de quase 40 anos e onde aparecem citadas 214 mil sociedades, atingiram personalidades de todo o mundo, de parentes do presidente russo Vladimir Putin ou do chinês Xi Jinping, a atletas como o argentino Lionel Messi ou o novo presidente da FIFA.
Também tivemos o caso da Cambridge Analytica, que é acusada de vazamento de dados de usuários do Facebook com o objetivo de fraudar o plebiscito sobre a saída do Reino Unido da União Europeia em 2016, que levou ao Brexit. Então, a gente sabe que esse caso do Panama Papers foi um grande vazamento de informações de um escritório de advocacia no Panamá. Até hoje, essas informações essas investigações não tiveram definição, e, na verdade, esse tipo de corrupção que se esconde por trás desses esquemas são os maiores, são os piores tipos de corrupção, são as reais corrupções que acabam com as economias e com os governos. E casos como esse, por exemplo, nunca foram revelados. A Cambridge Analytica é acusada de estar vazando informações, utilizando-se de informações vazadas do Facebook, tanto nas eleições do Donald Trump, que concorreu com a Hillary Clinton nos Estados Unidos. Nesse caso, que influenciou, pode ter até fraudado o resultado da votação do plebiscito da União Europeia pelo Brexit, e também influenciou as eleições aqui no Brasil, que acabou elegendo Bolsonaro. Então, essa Cambridge Analytica é bastante falada, é um desses mecanismos que são utilizados pelo lawfare para praticar essa guerra de informação, essa guerra híbrida que está inserida, a lawfare também está inserida nessa estratégia de guerra híbrida. Eu vou colocar até aqui uma fonte de informação. Temos aqui o caso de uma jornalista que fez uma jornalista do Panama Papers, que expôs a corrupção em Malta, e ela foi morta em 16 de outubro de 2017, ela foi morta por uma bomba colocada no seu carro. Então, essa jornalista, vou tentar colocar aqui essa imagem também. Essa jornalista aparece aqui. A jornalista do Panama Papers, que expôs a corrupção em Malta, é morta por uma bomba. Então, é uma jornalista investigativa que revelou casos de corrupção em Malta, foi morta nesta segunda-feira, 16 de outubro, pela explosão de uma bomba. Informou o primeiro-ministro do país, Joseph Muscat, que ela revelou a participação de políticos do país no escândalo Panama Papers. A Daphne Caruana Galizia tinha 53 anos e estava saindo de sua casa na cidade de Mostra, a menos de 15 quilômetros da capital maltesa, Valetta, quando uma bomba implantada em seu carro destruiu completamente o veículo. Então, esse caso aí, o Premier, existe até uma manifestação aqui do Julian Assange. Olha que o Julian Assange diz assim, o fundador do Wikileaks, Julian Assange, a campanha do Brexit é acusada de uso ilegal de dados do Facebook e fraude. As denúncias foram feitas ao parlamentar britânico por Christopher Wylie. 28 de março de 2018, aqui, Facebook, né? Então, ele teria vazado informações de dados através da Cambridge Analytica. Esse funcionário acusou nesta terça-feira, 27 de março, a empresa Cambridge Analytica de ter aproveitado clandestinamente dados de usuários do Facebook e recorrido à Caixa 2 para fraudar o plebiscito sobre a saída do Reino Unido da União Europeia em 2016.
A campanha é centro de um escândalo de vazamento de informações de integrantes de rede social para influenciar a última eleição nos Estados Unidos a favor de Donald Trump. Então, assim, a Cambridge Analytica já tem aqui vários precedentes, Estados Unidos, Brexit, Brasil, e provavelmente esse aqui, ó, Christoph Weill, um dos fundadores da